Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon e estou aqui com meus amigos Roberta, Luiz e Jackson para conversar sobre a inflação. E no programa de hoje temos como convidado o professor Henrique Coelho Kawamura. Olá, professor, muito obrigado por participar conosco do programa. Se apresenta para a gente, diz um pouquinho o que você faz na UNILA. Olá, obrigado pelo convite. Meu nome é Henrique, né, como você já falou. Eu sou professor do curso de Economia e também coordenador do programa de pós-graduação em Economia e também coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, no qual a gente faz um cálculo de uma pseudo-inflação local, né, apenas para Foz do Iguaçu e também para Cidade do Leste. Perfeito, Henrique. E esse papo sobre inflação é que está agora em voga, né? A gente está vendo com os efeitos da pandemia e também outros aspectos que influenciam na inflação, né, e a gente vê que ela está galopando literalmente nos últimos meses. Né? Então, para a gente começar a explicar, né, o que é a inflação, como ela funciona, vamos começar do básico. Né? Explica para a gente, Henrique, o que é a inflação e como é que ela é calculada. Bom, a inflação, né, como o próprio nome diz, né, ele vem de inflar, ou seja, quando tem um aumento substancial dos preços, né, um aumento geral dos preços. Então, a inflação, ele basicamente mede toda a variação dos preços que tem dentro de um país, né, do preço de produtos alimentícios, habitação, enfim, tudo que compõe uma cesta básica nas famílias brasileiras. Então, é com ela que nós sabemos como que a economia, né, está andando, né? Se a economia está boa, se está ruim, enfim, é por esse índice que a gente sabe se, né, estamos crescendo um pouco, né, se estamos se devemos nos preocupar com uma alta dos preços ou se devemos nos preocupar quando tem uma queda muito grande desse índice também. O cálculo, né, da inflação, ele é um pouco complicado porque assim, ele envolve muita coisa. Primeiro, né, o IBGE, quer dizer, nós temos várias taxas de inflação aqui no Brasil, né, a oficial que o governo se baliza, né, para tomar algumas medidas econômicas, é calculado pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aí a gente utiliza o IPCA, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então é com ela que, né, são definidas aumentos, né, de salário mínimo e também para as metas de inflação utilizado pelo Banco Central. Para a gente calcular, né, a taxa de inflação, a gente precisa de uma cesta básica. Né? Essa cesta básica não é, né, essa cesta de mercado que a gente compra, né, fechadinho numa caixa. A cesta básica, em termos econômicos, é tudo aquilo que compõe o orçamento familiar. Né? Então, o IBGE ele faz uma pesquisa a cada 5 anos de orçamento familiar, uma pesquisa bastante grande, bastante desagregada, né, na qual é recenseada várias pessoas, né, no Brasil inteiro, e perguntam tudo que você comprou, tudo que você consumiu, aonde você comprou, como, enfim. E aí, com base dessa pesquisa, que é bastante ampla, que é feita durante um ano inteiro, que a gente retira essa cesta básica que vai servir como padrão, né, para cálculo da inflação. Então, todos os países ele faz essa pesquisa periodicamente, né, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, a fim, né, de saber qual é o padrão de consumo dessa população. Então, aqui no Brasil, né, nós temos o que entra, né, como cesta básica, né, como itens da cesta básica, é alimentação e bebidas, habitação, educação, saúde, artigos de limpeza, são oito itens, né, desagregados. E aí, no total, são 450, um pouco mais de 450 produtos. Né? Então, todos esses produtos nós chamamos de cesta básica. Tá? Então, entra desde o que você gasta com motorista de aplicativo até o arroz que você come e o dentista que você vai no ano. Então, tudo isso entra como cesta básica. E aí começa a ficar complicado porque cada item, né, ou cada grupo, né, de produtos tem uma metodologia específica para você calcular. Né? Por exemplo, médico não fica mudando toda semana o preço, né? Então você usa uma metodologia específica para medir essa variação. Diferente, por exemplo, de verduras, que é um produto sazonal. Então se usa uma metodologia também para considerar a sazonalidade desses preços e não interferir na taxa de inflação. Porque o que o governo quer é saber a movimentação desses preços, desconsiderando, né, qualquer oscilação que seja ou sazonal ou
oscilação de produtos que não tem, né, um aumento periódico, né? Ele demora um tempo para aumentar, como serviços do tipo consulta médica. E aí, né, a partir disso, a gente tem a nossa taxa de inflação. Nós temos uma taxa de inflação, né, que se chama de IPC, né, que é o nosso índice de preço ao consumidor, para cada capital e região metropolitana, né, para a taxa de inflação são 11 capitais e regiões metropolitanas aqui no Brasil. E depois nós juntamos tudo e temos a nossa famosa taxa de inflação, né? E essa taxa de inflação é baseado, né, essa cesta básica, né, ela é baseada no consumo das famílias de até 5 salários mínimos, chefes assalariados que residentes na zona urbana. Por quê? Justamente porque a gente quer saber a variação dos preços gerais na economia. E aí, pegando essa população objetivo, né, que são pessoas de baixa renda, até 5 salários mínimos, essa população ela é mais sensível a qualquer tipo de variação de preço. Então é por isso que que o IBGE, né, se baseia nessa população objetivo para medir, né, essa sensibilidade nos preços, nessas variações que nós temos nos preços. Professor, e qual é o papel da inflação na economia de um país? Bom, a inflação, né, ela é um dos índices mais importantes que nós temos na economia em qualquer país, porque é a partir, né, dessa taxa de inflação que a gente sabe que são definidas algumas políticas econômicas, né? Então, todo país que tem essa taxa de inflação, ele vai pegar um conjunto, né, de instrumentos para que você mantenha essa inflação controlada. Porque se você não tem essa taxa de inflação, você não sabe realmente o que está acontecendo nesse país, né? Se os preços estão aumentando muito e qual é o motivo desse aumento, ou qual é o grupo de produtos, ou qual é o tipo de produto que está aumentando bastante. Porque aí, né, você sabendo, né, qual é a causa da inflação, né, da taxa geral, né, porque aí dentro da taxa geral você tem produtos que aumentaram bastante e outros que diminuíram bastante. E aí você vai controlar e fazer algum tipo de política que controle exatamente aquele produto que está aumentando muito e que está fazendo com que a inflação aumente bastante. Então, o papel, né, dessa inflação é justamente para balizar essas políticas econômicas. Aqui no Brasil, por exemplo, né, eu acho que em grande parte dos países, né, a inflação ela é bastante controlada. Nós temos a meta de inflação, né, você sempre vem no jornal, né, tem o centro da meta, né, que lá, sei lá, 4%, e tem um desvio, né, para cima ou para baixo, que é onde, né, a gente espera que a inflação oscile. E aí o governo ele vai pegar alguns instrumentos, algum tipo de políticas monetárias, fiscais ou tributárias para que essa inflação se mantenha controlada, justamente porque nós temos algumas expectativas, né, quanto à inflação. Então a gente sabe se, olha, eu posso me planejar, o país, os investidores e a própria população podem se basear nessas expectativas futuras para fazer qualquer coisa do seu cotidiano, né? Se você tem uma inflação descontrolada, você não consegue fazer. Na verdade, vira uma bola de neve, né? Se você acha que a inflação vai aumentar muito no período subsequente, você pode consumir mais agora e vai aumentar mais a inflação, enfim. Então você tem um descontrole e você não consegue fazer absolutamente nada. Aí vira uma bola de neve e explode tudo. Então a inflação ela serve justamente para você saber qual é o movimento da economia, né? O que está acontecendo na economia do país. Henrique, bom dia. Bom dia. Cara, você falou sobre programação, sobre essa bola de neve, né, que é a inflação, mas eu acho que as pessoas querem saber qual o impacto da inflação realmente no nosso dia a dia. O impacto maior, né? A gente, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, em Cidade Leste, a gente faz esse cálculo né, de um pseudo, né, IPC somente para alimentação de bebidas, porque é o que faz, né, o que a gente sente mais no bolso, né? Aqui no mercado a gente vai toda hora. Então, quando a gente desagrega essa taxa de inflação por níveis de renda, né? O IPEA faz um trabalho nesse sentido, né? Porque o IBGE faz apenas o cálculo geral do índice por grupos. Então, quando a gente faz
desagrega, né, a taxa de inflação, a gente sabe qual é, né, qual é a população que vai mais sofrer com essa alta, né, com essa inflação. Então, por exemplo, as rendas mais baixas, média baixa, baixa ou muito baixa, é o que sofrem realmente mais, né, porque grande parte, acho que quase 90%, 85%, 90% da renda dessa população, ela é gasta com alimentação e habitação e transporte. Então, se houver qualquer tipo de oscilação na taxa de inflação, né, uma oscilação positiva, essa população vai sofrer mais, porque eles são muito mais sensíveis e porque também eles gastam toda a sua renda em produtos que estão aumentando. Então, na última publicação do IPEA sobre a inflação desagregada, a variação acumulada, né, da inflação, né, da renda muito baixa, por exemplo, da população de renda muito baixa, foi de 10,6%, enquanto da renda muito alta foi de 8%. Né? Então, quem está sofrendo mais é essa população mais pobre, que consome mais os produtos que estão variando mais. Né? E na América Latina, em geral, né, a alimentação e a habitação tem um grande peso, né, na inflação. Né? É o que mais pesa no bolso do consumidor. E da renda alta, obviamente, você tem dinheiro para poupar, né, diferente da renda muito baixa. Então, obviamente que a inflação, para essa população, vai afetar, mas não afeta tanto quanto nas populações mais baixas. Professor, qual é a diferença entre inflação, estagflação e recessão? A inflação, né, como eu já expliquei, ele é um aumento, né, geral dos preços. Já a estagflação, né, ele vem, né, de dois termos, a estagnação econômica e inflação. Então, quando você tem estagnação econômica, ou seja, você tem que é medido pelo PIB, quando você tem um crescimento, você não tem um crescimento, na verdade, a economia está estagnada, né, não tem crescimento nos períodos, em relação aos períodos anteriores, você tem lá um crescimento 0%, ou muito pequeno. E aí você tem uma inflação bastante crescente. Então, quando você tem essas duas coisas ao mesmo tempo, né, quase nada de crescimento e uma inflação alta, uma inflação sempre crescente, nós chamamos isso de estagflação. Já a recessão é quando nós temos um crescimento econômico negativo, né, quando a economia não cresce, ou a medição, né, o crescimento do PIB, né, em relação aos períodos anteriores, ele é negativo, como aconteceu na pandemia lá no ano passado, que nós tivemos 2 trimestres consecutivos de variação do PIB negativo, né? Então a gente estava lá em recessão, chamamos de recessão técnica, né? E depois no período, no outro trimestre, no terceiro trimestre, a gente já teve um crescimento bastante grande, obviamente porque a gente veio de uma base muito deprimente, né? Por isso que foi um crescimento bastante grande. E aí a gente já saiu dessa recessão técnica, né? E aí, se isso perdurar, obviamente nós dizemos que o país está em recessão, porque a economia está encolhendo, né? E o PIB, a gente sabe, é toda a produção, né? Todo o produto interno bruto, né? Então toda a produção daquela economia. Então, se você não produz, né, isso vai impactar justamente nesse crescimento, né? A economia já está encolhendo, né? E aí depois tem um outro termo que é um pouco pior, que é a depressão, né, que todo mundo lembra da depressão lá da depressão de 1929, né, que aí quando você tem essa recessão bastante grande e bastante prolongada, né, sei lá, mais de 10% de taxa negativa aí durante muito tempo, né, 5, 6, 7 anos, 10 anos. Né. Pensando você puxou um pouquinho dos aspectos históricos, né, lembrando desse termo da depressão, assim, na história recente, vamos continuar nessa abordagem, né? Quais os principais picos de inflação que vivenciamos aqui como população brasileira? Bom, nós tivemos uma inflação bastante... A inflação aqui do Brasil é bastante controlada, né? Desde que nós estipulamos as metas de inflação, né? Nós conseguimos manter sempre nessa meta, né? Oscilando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse ano que a gente vai ultrapassar, obviamente, pelos motivos da pandemia e de outros fatores. Mas um período mais recente, nós tivemos em 2015, né, que nós tivemos uma inflação mais ou menos de 10%, né, no IPC, né, e também, porque a gente já estava com uma crise lá em 2014, 2015, e depois, antes disso, nós tivemos lá em 2002, né, quando a gente teve também acima de 10%.
E aí, nos outros períodos, né, a gente teve sempre uma oscilação, né, um pouco grande, pequena, mas nada que preocupasse, porque, obviamente, a gente já estava com... o governo já estava controlando, né, e tendo alguns instrumentos para controlar, por exemplo, né, aumento da taxa de juros, enfim. E esse foi, eu acho que, os dois períodos mais recentes, né, e depois nós tivemos a hiperinflação, né, que é o outro termo que sempre vem, quando começa a inflação muito alta, todo mundo fica com medo da hiperinflação, porque todo mundo, quer dizer, não, nem todo mundo, mas muita gente passou na década de 80 e até 94, mais ou menos, que foi, né, a nossa década perdida, porque tivemos uma inflação realmente muito alta, descontrolada, a gente ficou... esse período, né, de hiperinflação, né, que os preços eram remarcados a cada hora, e aí, né, foi desse período que a gente se acostumou a fazer compras mensais, né, a compra do mês, né, justamente porque a gente não sabia qual ia ser o preço daqui uma semana, né, então todo mundo comprava muito e fazia a compra já do mês e estocava em casa, né, então por isso que a gente tem esse costume hoje de fazer a compra mensal, justamente por esse resquício da hiperinflação, né, que foi um período muito difícil, que todo mundo se lembra e todo mundo tem muito medo, né? Quando começa a falar de inflação aumentando, todo mundo já remete à década de 80 e começo da década de 90, porque todo mundo tem medo de passar, né? De ter o seu dinheiro desvalorizado, de você não ter poder mais de compra e perder esse poder de compra todos os dias, né? Então, esses são os períodos foi o período mais crítico que nós tivemos, né? De inflação, que chegou a mais de 2.000%. Por semana, às vezes na semana aumentava muito. Né? Como que o senhor avalia a inflação atualmente no Brasil? Ela está realmente fora de controle? Ela é uma inflação, né, a inflação hoje, né, a inflação já, o governo está fazendo, né, o seu controle, aumentando a taxa de juros, a taxa Selic, né, que é um instrumento para controle de inflação. Né? Quando você vê assim, a taxa, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né, vai aumentar mais uma vez em 0,5% ou 1% a taxa básica de juros. Esse é o principal, né, a taxa Selic é o principal instrumento para você controlar a inflação, justamente porque se você aumenta a taxa de juros, isso acaba encarecendo o crédito, encarecendo outros produtos, e isso desestimula o consumo. Né? Então, e aí você desestimulando o consumo, você consegue fazer com que as pessoas comprem menos e o preço acabe diminuindo. Mas, né, o problema hoje é que a nossa inflação não é uma inflação de demanda, né, de consumo, né, ela é uma inflação de custo, porque o custo dos produtos estão aumentando bastante. Então, não as pessoas não estão demandando mais e por isso que os preços estão aumentando, mas sim porque os custos dele, pelas matérias-primas que utilizam para produzir, estão encarecendo. Então, ele não podemos dizer que está fora de controle, mas ele é bastante preocupante, não só no Brasil, mas como na maioria dos países. A inflação, né, mundial, né, já está bastante alta, né, já é uma expectativa de fechar o ano com uma inflação bastante alta, na América Latina também bastante alta. E aqui no Brasil nós temos esse problema porque além, né, desse aumento dos juros para controlar a inflação, nós temos o aumento dos combustíveis, né, aumento da energia elétrica e aumento da alimentação, e também a desvalorização do real. Então, esses são os fatores que estão fazendo com que a nossa inflação esteja aumentando, né, que vai fechar o ano bastante alta, a previsão é que feche em 8,5%. Todas as expectativas estão sendo aumentadas, né, todo o boletim que o Banco Central publica, né, todo mês, as previsões é sempre de alta, acima da meta de inflação já, né, então obviamente que vai ter que ter uma justificativa muito grande porque o governo não conseguiu controlar essa inflação. E nós temos esse problema porque nós somos dependentes da energia hidroelétrica, né, então nós estamos com uma crise hídrica, né, beirando já quase o apagão, né? Alguns lugares já tem racionamento, então isso encareceu bastante a energia elétrica e tudo que nós produzimos utiliza de alguma maneira a energia elétrica. Nós temos o crescimento também dos combustíveis, o etanol está aumentando bastante, a gasolina aumentou, o gás de cozinha também aumentou, então isso acaba impactando o item de habitação,
na taxa de inflação. Todo escoamento dos produtos aqui no Brasil, ele é feito sobremaneira por rodovias. Né? A gente não tem outra forma. Então, tudo é feito por... Lembro da greve dos caminhoneiros, que, né, fechou o Brasil e não teve que fazer nada, porque assim, não tinha o que fazer, porque tudo era feito pelas estradas. E aí o frete aumenta. Com o aumento da gasolina, o frete também aumenta. E isso é repassado também para o consumidor. E aí nós temos o aumento do dólar. O dólar é muito alto. O dólar alto, ele favorece as exportações, tá? Porque é muito mais fácil, é muito melhor para o produtor exportar, porque ele vai ganhar mais, né? Porque ele está vendendo em dólar, do que deixar aqui no Brasil. Então, se você exporta mais, né, isso acaba impactando na oferta interna. Né? Então, se você tem uma oferta menor desses produtos, porque tudo está indo para fora. E aí isso acaba aumentando também os preços internamente, como ocorreu, por exemplo, no ano passado, quando a carne começou a aumentar bastante, ainda está bastante alta, né? O óleo de cozinha aumentou bastante, o feijão tem problema de safra, e aí tem, como você pega esses produtos, né, de alimentação, né, você tem também, né, que vai encarecer por causa da gasolina, mas também porque está exportando bastante por causa da alta do dólar, e também porque você tem uma crise hídrica. Né? Então isso acaba virando tudo uma bola de neve. Então é um problema, a inflação hoje no Brasil é um problema porque é uma inflação de custo, né? Isso está aumentando bastante, não é uma inflação por demanda, né? Porque a população quer comprar mais, né? Mas é porque os preços estão carecendo bastante. Então esse é um problema bastante real hoje, porque são fatores que, de certa maneira, exógenos, né? A crise hídrica, obviamente, que, né, já passamos por outras crises hídricas, né, que foram apontados vários problemas, né, na época, que provavelmente maioria não foram consertados ainda, e aí estamos passando de novo, né, aí tem problema também climático, que aí foge de controle. Então, o governo está controlando, né, mas é um controle que já chegou no patamar, né, que já é bastante alto, que já começa a preocupar, né. Não digo que a gente vai passar por uma hiperinflação, né, novamente, como a gente teve na década de 80, mas uma inflação alta é preocupante, porque, né, se pensa, uma inflação alta, mas aí o salário vai aumentar o ano que vem. Não vai aumentar, porque assim, é indexado na inflação? Mas o cálculo para aumentar o salário mínimo tanto a inflação quanto o crescimento do país de 2 anos atrás, né, e aí nosso crescimento não está muito grande. Então, assim, o aumento do salário mínimo não vai repor essa inflação, né? Então isso realmente é bastante preocupante. O Brasil tem a terceira maior inflação da América Latina. Ele está atrás do Haiti e da Argentina. Como que é o cenário da inflação na América Latina ultimamente? Bom, na América Latina, né, a gente tem, né, a gente está lá entre os primeiros, né, só perdendo para a Argentina, que já está com uma crise, e o Haiti, né, que já está com uma crise bastante, a Argentina já está vendo uma crise bastante longa, né, a inflação deles é mais de 40%, o nosso ainda está em 8%, a nossa inflação anual, né, o acumulado do ano, né, está em 8,5%, mais ou menos. Olha, o cenário, né, agora, para a América no geral, né, a expectativa, na verdade, no mundo inteiro é de uma inflação alta, né, a gente vai estar ali, né, tentando controlar, enfim, mas tem países que não conseguem controlar muito, então isso acaba impactando no índice geral da América Latina, que é um balizador, né, mas aí cada país, obviamente, que tem o seu próprio controle, porque aí as políticas econômicas são individuais, né. Agora, como eu acho que eu falei anteriormente, o grande problema, né, no Brasil, que vai impactar também na América Latina, é que nós temos fatores exógenos influenciando a nossa inflação, né, que é a crise, a energia elétrica subindo, a desvalorização, o real, né, foi um das moedas que mais valorizaram desde do ano passado. Isso colabora também para que nossa inflação esteja bastante alta, né? Alta, né? Se a gente comparar com a Haiti e a Argentina, né, está até baixa. O Haiti teve problemas também climáticos, enfim, isso impactou bastante também.
Mas, assim, para esse ano, a expectativa, pelo menos, é que você tenha ainda uma alta, feche ainda em alta, a preço da América Latina, e, assim, não vai ter que fazer, né? E isso impacta o Brasil justamente porque a gente tem, né, relações comerciais com toda a América Latina, e aí isso pode, né, impactar ainda até o final do ano. E para o ano que vem, não são a meta da inflação para o ano que vem, né, está mais baixo que desse ano, mas a gente não sabe de nada, porque pode acontecer alguma coisa, é ano também de eleição, e isso gera uma expectativa bastante grande em todo o mercado, não só no Brasil, mas em todo o mercado internacional, então isso pode influenciar bastante também, de a gente não conseguir controlar, quer dizer, consegue controlar, mas num patamar alto, né, ou fora da nossa meta. A gente vê também inflação agora, depois da pandemia, em países como Inglaterra, Alemanha. Essa questão influencia ou impacta alguma coisa aqui na América Latina? Esses problemas também na Europa, né, influencia bastante, principalmente Brasil, porque a gente tem relações comerciais com toda a Europa e alguns países mais, né, do que outros. Então, a Alemanha e a Inglaterra, que já estão em recessão, a Alemanha, por exemplo, teve um problema bastante grande de um inverno bastante rigoroso, né, fora as N medidas restritivas que eles fizeram, tanto a Inglaterra quanto a Alemanha. A Inglaterra também passou pelo Brexit, então isso acabou impactando bastante. E isso acaba gerando, nesses países, na Europa, países desenvolvidos, uma tolerância maior da inflação. Então, eles podem tolerar uma inflação maior do que nós, né? E eles tolerando uma inflação maior, eles podem aceitar preços também mais altos. Só que nós não temos, pode ser que esse país, o Brasil ou a América Latina, possa não conseguir tolerar uma inflação mais alta e possa fazer muitas políticas para tentar controlar, né? E aí isso pode ter um impacto grande no sentido de você não conseguir fazer com que esses preços estabilizem. E nós temos ainda estamos bastante frágeis, né? Porque nós temos tanto essas crises que eu já citei anteriormente, como tem uma crise política, né? Uma crise econômica que já vem de bastante tempo. E aí, né, isso pode virar uma bola de neve, né? Mas assim, a Europa, a China, né, Estados Unidos, ele vai influenciar, China e Estados Unidos principalmente, e também Europa, podem influenciar bastante nos preços internos, justamente porque eles têm uma compra bastante grande de nossas commodities, né? O ano passado, a alta da carne, por exemplo, foi justamente pelas exportações, a nossa grande exportação da nossa carne para a China. A China começou a se recuperar depois da pandemia, começou a abrir a economia novamente, e aí eles começaram a importar bastante carne, porque tiveram um problema também com a carne suína deles, né? E aí eles começaram a importar mais carne nossa. Então isso acabou impactando bastante e colaborando para que a nossa inflação aumentasse, principalmente a inflação dos alimentos. Projeções. Dá para fazer projeções nesse cenário caótico, né? É possível a gente ter alguma noção de quando esse cenário vai mudar para o Brasil? As expectativas do mercado, né? Alguns economistas dizem que a gente só vai ter, só pode gerar uma certa expectativa positiva apenas para 2023. A meta de inflação para o ano que vem ele é mais baixa, só que a gente já vai fechar esse ano acima da meta. Então, provavelmente que o ano que vem, né, a gente também tenha uma inflação alta, né? Controlada, mas ainda num controle mais alto. E então, assim, para o ano que vem, eu acho que a gente ainda vai continuar com uma taxa bastante alta. Nós temos a crise hídrica vai continuar, né? O dólar não vai diminuir bastante para o próximo ano, né? Eu acho que vai continuar ainda num patamar alto. Né, a gasolina, né, continua aumentando bastante, porque, né, é uma commodity, e aí, né, o petróleo tá alto, e desde 2016 a Petrobras se baseia nos preços internacionais, né? Então a expectativa é que você tenha, né, uma melhora da economia, uma real melhora na economia apenas em 2023, né? E o ano que vem também é ano de eleição, que acaba sempre, né, piorando a situação, piorando ou melhorando, né, dependendo. Mas geralmente, né, no ano de eleição, primeiro no segundo semestre, todo mundo fica naquela expectativa de quem será o novo presidente, e aí acaba
o dólar sempre aumentando, você tem também uma certa inflação, justamente porque você tem umas fugas de capitais aqui, porque todo mundo fica meio apreensivo do que vai acontecer, e aí as pessoas deixam de investir aqui para ir para mercados mais seguros, né? O que aconteceu, né, principalmente na pandemia, né? Nosso juros estava bastante baixo no ano passado, agora a Selic está bastante, né, começou a aumentar bastante, e aí, né, alguns investidores acabam indo para mercados que são realmente muito mais seguros que países emergentes, né, como o Brasil. Então, assim, acho que somente em 2023 que a gente vai ter uma melhora, vai começar a sentir uma melhora, né? Mas eu acho que ano que vem, na minha opinião, né, no ano que vem, eu acho que a gente vai continuar ainda, né, naquele marasmo, né, naquela ondinha, né, sem muito susto, né, assim. Henrique, a gente já está encerrando e eu queria fazer uma última pergunta aqui para você, que é o seguinte: quase sempre a inflação tem relação com a desvalorização do real diante do dólar. Nesse cenário, é possível dizer que, para alguns grupos econômicos, é interessante que a inflação seja mais alta do que a meta do governo? É possível a gente dizer isso? Sempre tem gente que ganha, né, em qualquer cenário, né? No cenário de crise, acho que as pessoas que têm muito mais renda, né, uma que não vai impactar muito as pessoas com alta renda. Impacta, obviamente, como a gente viu na desagregação da taxa de inflação, mas, por exemplo, gente com muita renda e que investe, por exemplo, em ações, na Bolsa de Valores, você sempre está ganhando, porque você tem uma oscilação sempre do dólar, aí se o dólar aumentar, você vai ganhar um pouquinho mais, enfim, mas obviamente que vai depender, né, de qual ativo, né, se compra, né, ou da informação, né, que aquele grupo econômico tem. Mas, no geral, a inflação é sempre ruim, tá? Para todo mundo. Tá? Uma inflação alta impacta quem é mais pobre, né? Sempre. Tá? Mas quem é rico vai impactar também, tá? Porque tudo vai encarecer. E aí, se encarece, bom, aí, se pensar para o outro lado, né, a inflação começa a aumentar, os juros também aumentar, como o governo utiliza os juros como forma, né, de controle da inflação, né, os juros também começam a aumentar, e aí quem tem ativos, né, atrelado a esses juros também pode ganhar mais, né, enfim. Então, assim, sempre vai ter um grupo que vai ganhar com isso, né? E os grupos que têm maior renda, obviamente, né? Ou as pessoas que têm, né, um poder aquisitivo bastante grande, né, vão ganhar de qualquer forma, né? Sempre. E nós, né, réis mortais, sempre vamos pagar o pato, né? Como se diz. Legal, fechamos. Bem bacana. Conseguimos abraçar bem a temática e explicar de uma forma mais simples, né? Apesar de estar no nosso dia a dia, é tão complexo, né? Traduzir. É bem difícil. Quando a gente fala como eu vou falar sobre inflação, como é que é calcular, todo mundo acha que é só pegar um preço de um mês e o outro e dividir. Não é bastante complicado, porque, né, é realmente algo sério. Você não pode fazer de qualquer jeito, porque é o que vai definir a vida de todo mundo, né? A vida do país, né? Porque é a principal. O PIB e a inflação são os dois principais índices, né, que todo país deve ficar atento. Esse programa que passa, né, ele tem esse objetivo de difundir, baseado na ciência, alguns temas que estão bastante em voga, né, na semana ou no mês. Então, para que esse programa continue sempre existindo, né, compartilhem, curtam, né, comentem no canal do YouTube da Unila.